Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31. Vamos nos debruçar um pouco sobre esta passagem. Profeta Jeremias, capítulo 31, a partir do 31, de 31 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, é a tua palavra que nos orienta, nos apacenta e nos exorta. Que possamos compreender, ó Deus, que o nosso coração seja um terreno fértil para a semente da tua palavra frutificar. E que possamos produzir isso no dia a dia. Nos ajuda a compreender e a obedecer a tua palavra em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias era de uma família de sacerdotes, começou a anunciar as mensagens de Deus 627 anos antes de Cristo e morreu por volta de 580, provavelmente no Egito. Ele anunciou com o coração apertado para o povo que Deus ia fazer cair uma terrível desgraça sobre Israel, como castigo pela desobediência, pelos pecados. Ele estava presente quando o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém. Jeremias disse que os israelitas iam voltar, foram levados cativos, mas iam voltar. Deus ia restaurar Israel. A palavra de Deus era como um fogo no seu coração. Lá no capítulo 20, verso 9, ele fala sobre isso. Aquilo incomodava o seu coração, porque ele amava esse povo, e a palavra era dura. Mas ele tinha que passar, ele tinha que proclamar a palavra de Deus, por mais dura que fosse. Ele tinha que proclamar com amor. E aqui rapidamente vem uma lição. Às vezes nós, como pais, como irmãos, temos uma palavra que salta aos nossos olhos da Bíblia para orientar, para aconselhar os nossos filhos, os nossos parentes. Mas parece que aquela palavra é dura e eu não vou dizer isso agora. A gente sempre arranja uma forma diferente de orientar por um outro lado. E o que Jeremias aqui está narrando é que ele tinha um coração aquecido, isso incomodava o seu coração. E ele então estava declarando a disciplina do Senhor sobre o seu povo. E ele fala que essa aliança seria cumprida de livre e espontânea vontade, pois a lei de Deus estava gravada, seria gravada no coração deles, como nós lemos. Jeremias foi um profeta num período tumultuado da história do povo. E esse versículo faz parte de uma promessa de restauração do povo. Quais são, assim, de uma forma rápida, que podemos observar alguns ensinamentos dessa passagem? Aqui ele fala de uma aliança antiga que agora será uma aliança nova. E essa aliança antiga era baseada em leis externas e rituais. A nova aliança estaria escrita nos corações, uma transformação interior, uma relação pessoal com Deus. Quando ele diz, Ele é o nosso povo, Ele é o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Em Hebreus, no Novo Testamento, lá no capítulo 8, verso 10, o escritor de Hebreus, ele já narra esta mesma passagem de Jeremias 31, 31. Ele fala que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Ele ia imprimir na sua mente, escrever no seu coração, ele seria o seu Deus. Ezequiel, no capítulo 36, fala, a partir do verso 26. Olha como é interessante. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observarei.
Deus está falando que iria trocar o coração do povo, um povo com um coração frio, endurecido. A carta de Cristo escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Paulo já fala isso em 2 Coríntios 3:3. Tem um teólogo, D.A. Carson, que ele fala sobre o nosso serviço a Deus, a nossa adoração, a nossa devoção a Deus. Ela é deleitável para nós, não em primeira instância, por sua novidade, por sua beleza, pela quantidade do ajuntamento, mas pelo seu objeto, o próprio Deus, que é incrivelmente maravilhoso, e aprendemos a nos deleitar nele. Temos que entender que quando nos reunirmos para adorar a Deus, para cantar louvores a Deus, não estamos em uma reunião de condomínio, não, onde são assuntos administrativos, frios que são tratados, não. Ali é a nossa vida diante do Senhor Deus majestoso, e o nosso coração precisa estar quebrantado na presença de Deus. O que farei, pois? Olha Paulo orientando sobre o nosso momento devocional. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. E ele continua: cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Pneuma, intimidade, emoção, afeição, profundidade de vida. E Paulo continua quando ele escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O nosso ajuntamento, a nossa vida com Deus, para a qual nós somos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, tem que ser vivida com afeto, com amor, com submissão. Precisamos viver isso. Revesti-vos, pois, olha como ele diz, como eleitos de Deus que somos, santos e amados, com ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e de ânimo longo. Precisamos buscar esses afetos, afeição diante do Senhor. Jeremias, que nós estamos lendo, quando ele diz lá no capítulo 31, verso 31, ele reflete a mensagem de Deus no capítulo 20. Olha o que diz no verso 12: tu, pois, ó Senhor dos exércitos. É interessante que ele começa dizendo: tu, pois, ó Senhor dos exércitos. O que é que você imagina quando Jeremias diz isso? O Senhor dos exércitos é um Deus feroz, lutador, forte, bravo, que vence todas as batalhas. Quando fala em um Senhor dos exércitos, você imagina alguém com uma armadura, alguém invencível. Geralmente é isso que vem na nossa mente. E é sobre isso que o profeta está falando, um Deus forte e poderoso. Mas olha como ele diz: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinha os afetos do coração. Esse Deus tão grandioso, ele vai no teu coração, no meu coração, para esquadrinhar, para ver. Ele conhece o nosso coração. Ainda a palavra não nos chegou à boca, e ele conhece toda a palavra. Ele sonda a nossa vida, conhece os nossos afetos, os sentimentos do nosso coração. É isso que o profeta está falando. Ele esquadrinha, ele vê, ele move, porque sabe que de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele que procede as fontes da vida. Se há, pois, alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados, enraizados, afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. E Paulo completa: tendes o mesmo sentimento. Afetos, relacionamentos. Jeremias 31, a partir do verso 33, ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, eu e você. Depois daqueles dias, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A antiga aliança, como falamos, era baseada em leis externas. O teólogo Charles Dyer, ele diz que a antiga aliança dada por Moisés dependia da obediência do povo às leis externas gravadas em tábuas de pedra. Era uma aliança que destacava a incapacidade humana de cumprir perfeitamente
as orientações, as exigências divinas. A nova aliança proposta por Jeremias enfatiza uma mudança interna profunda. Deus promete escrever a sua lei nos corações do seu povo, significando uma transformação espiritual. João Calvino fala sobre isso. Ele diz: a regeneração é obra de Deus, onde Ele renova a mente a partir do coração humano, tornando-os receptivos à sua vontade. A lei escrita nos corações indica uma disposição natural e espontânea de seguir a vontade de Deus em amor. Esta é a nova aliança que Deus coloca sobre a nossa vida, da qual fomos chamados a participar. A nova aliança estabelece um relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo. Quando Ele diz: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, Deus afirma um compromisso de presença constante e proteção. Portanto, amados, conhecer a sua vontade, que é luz na mente, como diz o reverendo Hernandes, luz na mente e fogo no coração. Precisamos ter isso, amados. Deus nos criou assim. Estávamos aqui no início do culto e eu vi de forma tão graciosa a filha, a Manu está ali sentadinha, né? Filha do Júnior e da Isabela, e ela estava pegando aqui uma bonequinha, tipo um bebezinho, com tanto afeto, tanto carinho, e ela pegava assim, de uma forma tão afetuosa. Deus nos criou assim, desde a pequena idade, quando criança. Nós já trazemos isso no nosso coração, essa demonstração de amor, de afeto. Deus, quando criou o mundo, Ele disse: haja luz. Ele criou o mar, os animais, e a cada etapa da sua criação, o que Deus dizia? E viu Deus que isso era bom. Na expressão hebraica, é como se Deus tivesse dizendo: que boa obra eu fiz. Deus sentiu prazer na sua criação. E os atributos comunicáveis de Deus, o amor, essa percepção do que é belo, Deus coloca em nosso coração. Tanto é que cantamos que o Senhor é formoso, que o seu amor é belo, o seu amor nos alcança, porque quando sentimos a presença de Deus, sentimos paz no coração. Deus compartilhou isso conosco. Precisamos compreender, como Jeremias diz: na sua mente eu lhes imprimirei, no seu coração escreverei, eles serão o meu povo e eu seu Deus. Nós temos aí 3 lições básicas para o nosso dia a dia, para desenvolver uma vida, uma relação com Deus cada vez mais produtiva para o nosso dia a dia, que é conhecer a sua vontade, ter emoção, ter afetos no coração com relação a essa vontade, mas ter também submissão em cumprir a sua vontade. Compreensão, conhecimento, aprender sobre o que nos cabe nessa aliança. Diz o Senhor: na sua mente lhes imprimirei as minhas leis. Nós sabemos que quando a imprensa foi criada, o primeiro livro, né, foi a Bíblia, e nós sabemos o nome, imprensa já diz como era o mecanismo da impressão, que já fala sobre isso. Era uma folha e vinha um objeto rígido, uma placa, e batia em cima dessa folha. Então, numa folha só, todo um texto era escrito. Durante muito tempo foi assim. Hoje, já com o avanço da tecnologia, já mudou um pouco, mas ainda existe. E aqui nós podemos trazer isso de forma bem simples para o nosso entendimento. Na sua mente lhes imprimirei. Na sua mente, na nossa mente, precisamos ter a mente disposta a ler, a compreender a verdade de Deus que está sendo colocada de forma racional na nossa vida. De forma racional. Porque a majestade e o conhecimento de Deus são insondáveis. Mas através de Jesus, Ele nos permite conhecer a sua vontade. João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós permanecermos na sua palavra, para permanecer na sua palavra, precisamos conhecer a sua palavra. 2 Pedro, antes, cresçam na graça, mas cresçam no conhecimento do Senhor.
aquele que conhece os meus ensinos e tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. Então, até o nosso sentimento, para que seja avaliado, precisa ter conhecimento a respeito da vontade de Deus. Eu não posso dizer, eu amo o Senhor. Você ama o Senhor? Você conhece os ensinos do Senhor? Você pratica os ensinos do Senhor na tua vida? Se não, isso não acontece, é o próprio Senhor Jesus. Porque aquele que tem os meus ensinos e os pratica, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Na sua mente, na nossa mente, com uma nova aliança, será impresso os mandamentos do Senhor, a realidade e o conhecimento da vontade de Deus. E como é que eu sei isso? Através da leitura da sua palavra, através do estudo da sua palavra. Eu preciso me aprofundar e conhecer mais a vontade de Deus. Eu só posso trilhar um caminho quando eu conheço esse caminho, eu sei por onde esse caminho vai. Salmo 119 nos fala, nós cantamos aqui, cantamos louvores, hinos, e o salmista nos desafia. O salmista, ele vem de uma forma muito dura. Ele diz, com a sua expressão, a expressão e a sua experiência de vida, ele fala que ele só vai louvar a Deus, só vai adorar a Deus com canções, com a integridade dos seus afetos e do seu coração, quando ele tiver aprendido os juízos do Senhor. Enquanto ele não aprender a respeito dos juízos de Deus, ele sabe que o seu louvor e a sua adoração não são perfeitos. Render-te-ei graças com louvores, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Salmo 119 nos fala sobre isso. Então, o primeiro ponto que o profeta nos traz é exatamente sobre a compreender a vontade de Deus, entender essa vontade. Mas ele fala num segundo ponto sobre eu escreverei nos vossos corações. Talvez alguns jovens aqui, a maior parte, quem sabe, não teve a grata satisfação e o prazer de escrever uma carta. Antigamente, né? A gente queria fazer um contato com um familiar, escrevíamos uma carta. Isso era tão prazeroso quando recebíamos uma carta de alguém que estava distante, e essa carta era postada 20, 30 dias antes, porque demorava muito a chegar, né? Mas quando a carta chegava, parece que a pessoa estava do lado, porque você via até os erros de português no manuscrito, a forma como a pessoa escrevia rapidamente, e você via afeto, você via vida naqueles escritos. É claro que a tecnologia mudou, hoje temos aí videochamadas que facilitou. Mas aqui o que podemos entender com isso? Olha, eu vou escrever no vosso coração. Ele não diz que ele vai imprimir a lei na mente para que possamos compreender. Mas no coração, no meu coração, amados, e no teu coração, Deus ele escreve a sua vontade dia a dia. É como ele começa a tecer a vontade dele. Sabe por quê? Porque é ponto a ponto, é linha a linha, é capítulo a capítulo que Deus começa a escrever no nosso coração a sua vontade. Na nossa caminhada, dia a dia, Deus vai escrevendo a sua vontade soberana. O coração, que é a fonte, a sede dos afetos. Precisamos buscar cada vez mais a Deus. Eu estava viajando, acho que foi ano retrasado, estávamos lá em Cuiabá, né? Reunião do Supremo. E teve um dia que tivemos uma pausa, uma folga, um dia à tarde. E geralmente, como acontece nessas viagens, né, os presbíteros e pastores pensam sempre a mesma coisa. Estamos numa cidade estranha, vamos rapidamente ao shopping comprar uma lembrança para a esposa, né? Precisamos chegar com uma lembrança para a esposa. E alguns pastores e presbíteros foram no shopping mais perto e compraram, né? E eu comprei rapidamente. E quando eu estava caminhando assim pelo corredor do shopping, esperando os irmãos, tinha um quiosque que me chamou a atenção. Quiosque preto, cheio de caveira, esquisito.
Mas me chamou a atenção e eu sou curioso, né? E caminhei e fiquei olhando. E a moça, muito simpática, fez uma pergunta para mim e disse: cheio de canecas com cara de caveira, né? E perguntou assim: qual foi a que o senhor gostou? E eu tive que responder com muito carinho: eu não gostei de nenhuma. O senhor não gostou de nenhuma? Ela ficou séria: não. Por quê? Porque eu gosto de vida e não de morte. Ela parou assim: de vida é. E a vida que eu gosto é Jesus. E foi interessante porque quando eu terminei essa frase, ela disse: eu sei como é, mas ele não me ouve. Ele não te ouve? Não. Eu tenho pedido a ele e ele não me ouve. Por que ele não te ouve? Eu não sei. Será que ele existe? Eu falei: existe. Tanto existe que eu estou aqui conversando contigo. E gastamos 5 minutos. E eu disse para ela: será que você tem buscado a Deus de todo o coração? Você tem chorado na presença de Deus? Ela ficou assim: não. E disse: a minha mãe é da Assembleia de Deus e ora por mim. Eu já orei, mas eu não escuto a voz de Deus. E eu rapidamente, eu não consigo me prender numa situação dessa, né? E rapidamente eu vi que o movimento não estava tão. Eu falei: olha, eu vou orar por você aqui. Aí em pé mesmo ali no shopping eu tenho isso. Eu parei e orei por ela ali rapidamente, pedi que Deus movesse o coração dela. Fui embora. No outro dia, o pastor Antônio: eita, rapaz, eu não comprei meu presente, vamos voltar lá rapidamente. Eu voltei e eu fui curioso no mesmo corredor para ver essa jovem. Eu não a vi. Tudo bem, deixa para lá. Quando eu viro, lá vem ela. Olhou, abriu um sorriso e disse: muito obrigado pela sua oração. Eu falei: o que foi? Eu falei para minha mãe chorou. E esse final de semana nós estamos indo para a igreja. Eu escutei a voz de Deus falar através da voz da minha mãe, coisa que eu não ouvia há muito tempo, porque eu chorei e coloquei o coração diante de Deus. Precisamos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, amados. Não porque eu estou dizendo que temos que colocar, não sou eu, é a Bíblia. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento e todo o teu coração. Mateus 22, 37. Não foi assim? Lá em Atos 16, a partir do verso 14. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as palavras de Paulo. Dar-vos-ei um novo coração, coração de carne, não de pedra. Amados, precisamos conhecer a vontade de Deus, mas precisamos ter amor pela vontade de Deus, afetos, sentimentos. Mas não somente isso, que o profeta está falando, que isso registra a nova aliança, uma aliança que traz os ensinos para a nossa razão, para o nosso entendimento, mas é uma aliança que precisa ser recebida e amada com o coração mesmo. Mas precisa ter submissão. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Quando ele fala isso, ele está falando de autoridade, de divindade. Serão o meu povo, porque ele nos libertou do império das trevas para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Olha o que diz lá, 7:22 ainda, o profeta Jeremias: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Aí ele vai para o verso 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Escutem a minha voz. Aquietem o coração. Atentem, obedeçam a minha voz. Estejam sensíveis a compreender a voz de Deus. Coloquem o coração no altar do Senhor. Sejam submissos a Deus. Que os seus olhos fiquem sempre olhando para a cruz e vendo o sacrifício do Senhor, que é prova do amor de Deus. Precisamos ter compreensão, amados, dos preceitos de Deus. Precisamos ter emoção e submissão. E o grande exemplo que nós temos é
Sede meus imitadores, Paulo falando como eu sou de Cristo. Essa é a orientação. Mas o que o Senhor Jesus nos fala sobre emoção? Qual é a emoção que o Senhor Jesus nos passa? Hoje tivemos uma mensagem de manhã falando sobre isso, sobre o sacrifício, a morte do Senhor aqui, pelo reverendo Ângelo. E eu quero falar sobre a emoção de Jesus. João 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Sobre Lázaro, né? E perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. O menor verso da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. Somente isso. Jesus chorou. Aí eu fico me perguntando: Jesus chorou? Mas ele não é o dono da vida. Ele não sabia que ele iria lá até o túmulo de Lázaro, ele ia ressuscitar. Ele não tem poder para isso. Eu tenho certeza que quando você está indo para um compromisso e de repente, quando você no meio do caminho ou diante de uma parada, em alguma situação que você vai pegar o carro e o carro está com o pneu furado, aí você lembra: ainda bem que eu tenho um pneu de estepe. Aí você não fica chateado, você não chora. Agora quer ver bater o desespero? Eu não arrumei o meu pneu de estepe, eu estou sem estepe. Ou seja, eu não tenho como sair daqui. Jesus é o dono da vida. Lázaro morreu, ele ressuscitou, mas ele chorou, mostrando sentimentos, afetos. Lucas 22:42. Jesus conhecia a vontade de Deus. Se possível for, passa de mim esse cálice. Isso é muito forte quando Jesus fala isso numa oração para o seu Pai, o Deus eterno, o nosso Deus. Jesus estava sofrendo porque ele ia ter que beber aquele terrível cálice. E o cálice não era a cruz exatamente, o sofrimento físico, não. Esse cálice que Jesus fala: se possível for, passa de mim esse cálice, que ele está dizendo, não é a crucificação propriamente. Reverendo Hernandes também fala sobre isso. Aquele cálice que ele não queria tomar era quando o Senhor Deus, então, não olha mais para Jesus, porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. Era a ira do Senhor, e era uma relação perfeita, que naquele momento, em obediência ao Pai, estava sobre Jesus o pecado daqueles que creem em seu nome. Esse era o cálice amargo que ele teria. Jesus sofrendo. Deus não podia olhar para Jesus na cruz. Isso é um sacrifício vicário, amados. Jesus não teve pecado, ele estava pagando isso por cada um de nós, por aqueles que amam o seu nome. E por causa disso, a sua relação com Deus, naquela fração de segundos, não ficou quebrada. Mas o Senhor não pôde, o Senhor que é santo, Senhor Deus, ele não pôde contemplar a morte do seu filho, que estava coberto dos nossos pecados. Ele então, o céu escurece, e naquele momento sim, o cálice amargo. Há sentimentos, amados, sentimentos que Deus compartilha conosco. Precisamos entender os seus preceitos. Por que nós estamos aqui? Por que nós cantamos? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Como é que eu canto isso? Será que eu estou entendendo a obra do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus pais, irmãos e amigos? Deus tem derramado sua graça, queridos, na nossa vida, dia após dia. Você sabia que você está aqui? Você tem um motivo de agradecer a Deus? Porque mais uma vez, essa manhã, a graça e a misericórdia de Deus foi derramada sobre a tua vida? Foi. E você sabia que você é um bem-aventurado? Porque o Senhor te chamou para estar nos seus átrios e lhe prestar culto e louvores. E quando nós cantamos com a voz, mas parece que o nosso coração está lá fora. Nós estamos cantando e às vezes nem percebemos o que estamos declarando. O que Deus quer, aquilo que Deus não rejeita, é um coração contrito
e um espírito quebrantado. Queremos o teu nome engrandecer. Não é assim que uma mãe canta para um filhinho? Quando é 12 de junho, né? Fica aqui o desafio para os homens, né? Eu acho que muitos cantam um pedaço de uma canção para a namorada, para a esposa, que é a sua eterna namorada, né? O poeta está ali. Várias canções, né? Que já fez para a sua esposa. Eu também já fiz várias canções. E é tão bom quando a gente canta para quem a gente ama. Seja um filho, seja um pai, seja um aniversariante, um sobrinho, parabéns para você. Não é tão gostoso desejar parabéns para um sobrinho, para um irmão, para um tio, numa festa de aniversário? Nós cantamos com afeto, porque nós compreendemos aquele motivo. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, dia a dia. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Precisamos ter luz na mente, fogo no coração e submissão à voz do Senhor, amados. Quando começarmos a desenvolver isso cada vez mais, o nosso ajuntamento, a nossa vida, o nosso louvor vai chegar no trono da graça de Deus, como foi cantado, como um aroma suave à sua presença. Porque é isso que o Senhor quer, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não perfeitos, porque o pecado habita em nós, precisamos pedir perdão a Deus, e por meio de Jesus Ele nos perdoa e purifica de toda injustiça para estarmos na sua presença, mas precisamos cantar, adorar a Deus. E eu quero encerrar essa mensagem que fala sobre a compreensão da vontade de Deus, a emoção em compreender essa vontade e a submissão em cumprir, lembrando uma frase que eu já disse aqui várias vezes, mas que tem também norteado a minha vida. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho para muitos, diz assim: o Senhor nos criou para si, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa na sua presença, nos seus louvores. Que o teu coração fique inquieto, enquanto não estiver na presença do Senhor. Seja no dia a dia, seja no trânsito, seja andando de bicicleta, mas que o teu coração seja um coração cheio de afetos, de amor, pelos preceitos de vida que o Senhor tem colocado na tua mente. E que a tua vida possa refletir isso em submissão a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a tua palavra nos desafia a compreendermos a tua vontade, aquilo que está de forma racional em nossa mente, para compreendermos os teus ensinos. Mas também a tua palavra nos orienta a termos afetos, a termos amor pela tua palavra. Mas a tua palavra também nos diz que precisamos conhecer, ter emoção, afetos, mas precisamos ter submissão e esforço para cumprir a tua voz, porque tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Nos ajuda com teu Espírito, em nome de Jesus.